Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tenho mais uma mensagem de Deus para a sua vida, mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as mensagens. O tema de hoje fala sobre confiança, vencendo o seu gigante, e usaremos como tema bíblico o texto de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 31 ao 54. Vamos à palavra? Quantas vezes, irmãos, nós recuamos diante de situações difíceis, simplesmente pelo fato de termos medo? Às vezes, nos achamos pequenos demais para enfrentarmos os gigantes, problemas que surgem à nossa frente, e ficamos sem saber o que fazer. Aí vem o sentimento de derrota, de frustração, de desânimo, de medo. Esses mesmos sentimentos estavam tendo os israelitas diante daquele problemão que se chamava Golias. Não sabiam o que fazer. Ninguém tinha coragem de lutar. O medo abateu-se sobre todos. Golias era um homem de guerra, valente, 3 metros de altura, e não temia nada. Era uma situação desesperadora. Os filisteus já estavam chamando os israelitas de covardes. Como podemos vencer o nosso gigante? Deus então usa a Davi para dar uma lição nos filisteus e no seu povo e a nós cristãos. Hoje vamos desenvolver 4 pontos aqui a respeito dessa história de Davi e Golias. Primeiro, você não deve fugir da luta. Mesmo ameaçado pela derrota, Davi se colocou como servo de Deus e confiou na vitória. Nosso Deus pelejará por nós. Depositou toda a sua confiança em Deus. Vamos lembrar lá dos israelitas diante do Mar Vermelho. Eles atravessaram o Mar Vermelho porque confiaram em Deus. Por mais que circunstâncias sejam adversas, meus irmãos, não podemos nos amedrontar, nem recuar, pois a vitória é certa. Nós temos Deus lutando conosco. Se não fugirmos da luta, podemos vencer o gigante. Agora nós temos um outro item de como podemos vencer o nosso gigante. E esse item é: você não deve aceitar a derrota e o desprezo. O texto diz que o filisteu desprezou a Davi, desdenhou e caçoou dele. Quem era Davi para enfrentar Golias? Só foi aceito porque ninguém queria ir enfrentar Golias. Todo o povo de Israel já estava com o semblante abatido de frustração, de derrota. Já estavam aceitando a derrota. 10 dos 12 espias, quando foram enviados por Moisés até a terra de Canaã, só Josué e Caleb não aceitaram a derrota. Aceitar a derrota, meus irmãos, às vezes é muito mais fácil do que você enfrentar a batalha para ter a vitória. Amados, mesmo que tudo indique o contrário, nós não podemos desistir. Deus não se prende a aparências. Querer enfrentar o gigante não é suficiente. Para vencer o nosso gigante, é necessário que você não deva tentar vencê-lo com a própria força. Davi foi à peleja não confiando na sua própria força ou capacidade, mas confiando na força do Senhor. Diz o versículo 45 que Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Será que a força de Davi era suficiente para derrubar o gigante? Claro que não, pois somos limitados. Agora, meus irmãos, declare a vitória como Davi o fez. Nada pode vencê-lo quando você vai na força do Senhor. Outro item muito importante de como poderemos vencer o nosso gigante é: você não deve querer inventar nada. Devemos usar o que temos. Davi tinha uma funda e algumas pedras. E você? O que você tem? Quiseram que ele colocasse uma armadura que não era próprio dele. Não era para ele aquela armadura.
estavam dificultando ao invés de facilitar. E Deus fala: abra a tua boca e eu a encherei. Em outras palavras, tenha ânimo, disposição e eu te ajudarei. É assim o nosso Deus. Hoje, se passou no seu pensamento recuar por causa de algum problema, nesta hora Deus lhe diz: você não deve recuar, você não deve aceitar a derrota ou o desprezo, você não deve tentar vencê-lo na própria força, você não deve inventar nada, simplesmente diga: confio em Deus, o Senhor poderoso dos exércitos. Irmãos, como está a tua confiança no Senhor? Você tem entregue seus gigantes para Deus? Se não, faça isso agora e que Deus os abençoe.